Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, por favor. Deixa a Bíblia aberta lá, no livro de Ruth, capítulo 4. Enquanto você abre, nós estamos falando sobre uma série falando sobre as casas que constroem o mundo. E hoje eu quero falar sobre algo também extremamente relevante, e Deus trouxe ao meu coração essa palavra, e deixa a sua Bíblia aberta, por favor, né? Nós temos que nos acostumar novamente, independentemente se você está com, né, o seu smartphone, com a sua Bíblia, então, enfim, né? E a gente sempre diz isso para que você traga a sua Bíblia, né? E isso é importantíssimo, é crucial para que você cheque aí na palavra de Deus o que está sendo ministrado aqui também da plataforma aqui, em nome de Jesus. Mas deixa ela aberta aí, eu quero falar sobre, dentro dessa série As Casas que Marcam o Mundo, o Deus que refaz caminhos. Quando nós falamos sobre as casas que mudam o mundo, nós estamos falando de famílias, não de estruturas de alvenaria, de madeira, qualquer estrutura outra semelhante. Nós estamos falando de famílias, constituições nucleares de uma sociedade. Um homem, uma mulher, um filho, um avô. Então, qual é o formato de uma casa que transforma o mundo? Qual é o formato de uma família que gera um legado e sobre esse legado aponta para um caminho de esperança? Porque basta ver, cada um de nós, é óbvio, você está inserido numa família, você tem uma casa, você tem um esposo, uma esposa, pai e mãe, você que não é casado ainda, enfim, você que já tem os filhos, você que é avó, você está inserido num núcleo chamado família, sobre o qual muitas investidas, muitas grandes, tormentosas investidas têm acontecido nos últimos anos. Então, quando a gente olha assim sobre casas que transformam o mundo, talvez nos venha num primeiro momento uma incerteza do tipo, meu Deus, será que diante de um cenário tão complexo que nós vivemos, ainda há algum elemento de fundamento verdadeiro sobre o qual a gente possa construir a nossa identidade cristã? Será que de fato nós temos algum argumento para lançar a palavra de esperança? Sim, temos. A palavra de Deus nos nutre. A palavra de Deus nos aponta para esse caminho. É isso que nós vamos caminhar aqui. E eu quero falar sobre o Deus que refaz caminhos nessa manhã, e talvez um dos livros que mais apontem sobre um caminho refeito e um caminho renovado é o livro de Ruth. Não sei se você já leu o livro de Ruth. Se você não leu, deve lê-lo. E se você já leu, vai lá e vai de novo. São 4 capítulos singelos, profundos, e que apontam para uma história linda da redenção futura, por meio de Cristo Jesus. O livro de Ruth, ele começa mostrando um cenário de tragédia. E talvez, quando a gente fala sobre isso, o livro de Ruth, ele aponte para algumas coisas que para nós, assim, nos escapam. E uma delas que talvez nos escape é que o livro de Ruth aponta muito para a personagem Ruth. E é assim, é fato, é o nome dela. Mas tem uma personagem que tão quanto ela, que é Noemi, a sua sogra, e que tem uma história espetacular e que revela para nós alguns apontamentos aqui, alguns ensinamentos, eu quero caminhar por eles. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá, que já está aberta, no capítulo 4, a partir do verso 14, o último capítulo, acompanhe comigo. No versículo 14 diz assim: as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Vamos lá então. O cenário de Ruth, e eu obviamente pelo tempo não vou conseguir passar por tudo isso, mas o cenário de Ruth, ele é composto de algumas ações. A primeira ação do cenário de Ruth é uma ação que ela ouve que Deus vier em auxílio do povo. Por que isso? Quando uma grande e terrível fome se abate sobre ela e sobre a sua família, além da fome terrível que ela vivencia, tem algo mais profundo que acontece. Ela perde o seu esposo e perde os seus filhos e fica ela sozinha com as 2 noras. Uma delas, Noemi, uma delas, Ruth. Noemi é uma mulher que
ela tangencia entre aquilo que nós podemos olhar hoje, assim, uma mulher de uma vida completamente desafortunada e que de alguma maneira vive com Deus. Então atente para isso em primeiro lugar. Como que uma pessoa boa, fiel, verdadeira pode viver e pode passar por situações trágicas? Talvez essa seja uma grande pergunta nossa. E alguns daqueles um pouco mais afoitos podem dizer assim: não, os crentes ou os discípulos de Jesus não passam por tribulações dessa dimensão. Passam. E Noemi estava passando. E quando ela passa, o primeiro cenário para ela que se apresentava era um cenário de dor, de tristeza, de abandono. E aí vamos contextualizar na nossa realidade quantos cenários nós vivemos assim, parecidos, semelhantes. Talvez não o seu na sua casa, mas nós vivemos circundados de pessoas que vivem isso, que passam por essa dimensão. E ela começa a vivenciar isso e tudo ao seu redor vai caindo, um após outro. É como se um grande dominó, uma peça batendo na outra, o esposo morre, os filhos morrem, sobra ela e as suas noras. Só que tem um primeiro elemento aqui fundamental para entendermos de uma reconstrução de uma casa e de um lar. Ela estava ouvindo que Deus viera em socorro do seu povo. No capítulo 2, no capítulo 1, verso 6, diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Os moabitas são descendentes de Ló. Era um povo pagão. O que ela faz nesse meio tempo? Ela diz assim: eu estou voltando para a minha terra porque Deus veio em auxílio. E aqui tem um elemento crucial, queridos, nessa manhã que a gente precisa entender. Quando nós estamos prontos a ouvir a voz do nosso bom pastor, o quanto nós estamos de alguma maneira atentos e não distraídos pelo mundo, pela nossa vontade humana, nós estamos naquele lugar onde Deus pode falar ao nosso coração no meio de uma grande tragédia e talvez poucos escutem, mas você pode estar escutando. Às vezes numa família, o pai e a mãe, e isso tem acontecido muito, não estão escutando a voz do próprio Cristo soando, mas tem uma criança que abriu o coração para Deus e ela está ouvindo a voz do seu bom pastor. O que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Noemi, no meio de uma grande tragédia, pense o cenário, como eu disse, sem marido, desafortunada, portanto, sem os filhos, ninguém que ela pudesse olhar numa expectativa de futuro, pobre, sem comida, fome, o que sobrava para ela talvez fosse a morte. E aí talvez uma associação imediata, pelo menos que vai ao meu coração, é a história de Jó. A história de Jó é uma história muito parecida. Quando Jó vai perdendo os filhos, vai perdendo fortuna, vai perdendo os gados, a casa, a doença, e ele permanece com a sua mulher, e a mulher de Jó diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Num certo momento, depois de toda essa tragédia, Jó olha para a mulher e diz assim: essa é uma tolice que você está falando, porque eu recebi de Deus a fortuna e a bênção, por acaso também não receberia tudo dele? Ou seja, Jó sabia de alguma forma que a sua vida estava dentro de uma visão de soberania de Deus, de maneira que mesmo no momento da tragédia, ele estava conseguindo ouvir Deus. E aqui tem um elemento fundamental para o nosso tempo, para essa geração. O quanto estamos distraídos, talvez até nas igrejas, o quanto nós, eu estou dizendo de mim como pastor, nós que somos crentes no Senhor, o quanto de fato nós estamos ouvindo a voz de Deus ou não ouvindo a voz do nosso coração, interpretando isso como voz de Deus. O quanto o que soa mais forte, o ressoa mais forte é o meu desejo, a minha vontade, as minhas perspectivas de futuro, de vida, e não a voz do Senhor que muitas vezes diz para mim: sai desse lugar e vai para outro. E isso era uma aventura também para ela. Não era uma coisa simples. Tá, ok, aqui vou morrer de fome, então eu vou para outro lugar. Nós não temos o nosso irmão aqui, estava servindo ontem aqui, né? Me referi a ele, o Fermin, o nosso amado irmão da Venezuela, que desde o ano passado está congregando conosco, sua família, mas ele, tanto como outros tantos da Venezuela, e você talvez os conheça, e eles estão aí, muitos deles, não é verdade? Estão trabalhando, vivendo uma nova vida, reconstruindo, é o Deus que reconstrói histórias,
Por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo de uma opressão na Venezuela, como eles vivem ainda, debaixo de um governo ditatorial. E eles saíram. Por que saíram? Porque eles ouviram, usando a expressão aqui do texto, que no Brasil, um país próximo, fronteiriço com eles, tinha algo para eles. E eles vieram. E aqui estão. Noemi sai da sua terra, volta para a sua terra, dizendo, olha, Deus veio em nosso socorro. Quando nós estamos tão desatentos em relação àquilo que Deus está falando, nós podemos cometer um grande equívoco. O equívoco de achar que as vozes do nosso coração, elas são suficientes para nos garantir uma perspectiva de esperança de futuro. E como nós temos ouvido a voz do nosso coração nessa geração? Como nós estamos ouvindo a voz do nosso coração? Meu Deus, o coração é enganoso, corrupto, a palavra do Senhor nos diz. Como nós somos tão propensos a que as pessoas norteiem o nosso caminho e digam para nós, não, vamos para lá, vamos para cá. E a gente caminha, olha e fala, não, ali está dando certo agora, então eu vou para lá. Não, agora eu vi que agora, o que é agora do hype, né, o que agora que está estourado é isso aqui, a gente vai para lá. Quando na verdade deveríamos parar no momento da tragédia e ouvir a voz do nosso Senhor. E eu sei que é difícil, porque na hora que falta, a gente quer dar um jeito, é ou não é? Na hora que falta alguma coisa, a gente quer correr e falar assim, não, faltou alguma coisa, mas na hora que falta, nós deveríamos parar, como Jó, como Noemi, de alguma maneira, e falar assim, filhas, falando para as noras, eu ouvi dizer que Deus veio em nosso socorro, e eu vou voltar, e nós vamos voltar. E aí a história conta que ela fala para as filhas, as noras, irem embora, e Ruth permanece com ela. Primeiro elemento fundamental é saber que, quando nós estamos ouvindo a voz do nosso bom pastor, nós podemos estar no momento da maior tragédia da nossa vida. Você pode estar enfrentando luto literal, de estar enterrando alguém que você ama profundamente. Se você estiver ouvindo a voz do Senhor, e a palavra diz em João 14, que Ele, o conselheiro, o bom conselheiro, virá e nos conduzirá a toda a verdade. Quando Jesus anuncia sua morte, mais uma vez, em João 14, ele está dizendo para os seus discípulos, que o coração de vocês não se turbe, não se amedronte. Olha que poderoso isso. Percebe como o medo, ele invade como se fosse assim um vírus potencialmente nocivo no nosso coração? E isso paralisa o nosso sentimento de que, mesmo no momento da tragédia, haverá um novo dia, amanhã será. E o medo vem, ele se alastra como aquela bactéria e toma todo o nosso corpo, as nossas funções, os nossos olhos não conseguem mais contemplar a verdade do Senhor, e tudo ao nosso redor faz sentido, menos a palavra de Deus, menos a verdade eterna do Evangelho. E aí é fácil ouvir a voz do nosso coração, é fácil ouvir a voz daqueles que estão ao nosso lado dizendo assim, deixa para lá, já foi, vamos seguir. Não, ela ouviu. Então, pare e pense. Quantas vezes, no momento das tragédias, das dores e lutos, frustrações e perdas, nós temos parado para ouvir a voz do Senhor? E mesmo que, escute bem, mesmo que você, só você, esteja ouvindo em algum momento, confie. Não na sua vontade, não no seu coração, mas se aquilo que você está ouvindo está alinhado àquilo que a palavra de Deus revela, caminhe em fé. Mas pastor, eu estou ouvindo uma coisa que talvez eu não sei, ou está desalinhada a palavra. Não precisa nem orar sobre isso. Não precisa nem orar. Alguém me deu um conselho, desconsidera se está desalinhado com a palavra. Ruth ouve a voz do Senhor, ela caminha. E também no outro texto, você não precisa abrir, quando Neemias ouve de um querido irmão que volta e diz assim, sobre o cativeiro, e fala assim, eu ouvi dizer que lá no cativeiro eles estão passando por uma dificuldade tremenda. A Bíblia diz que Neemias, quando ouve o relato do cativeiro, o coração dele é completamente constrangido, compungido. A Bíblia diz que durante 2 dias ele não come e não bebe nada. Ou seja, ele se prostra. Ele entende que no exílio, ele está dizendo assim, eu estou vivendo um exílio, eu estou vivendo uma tragédia, mas eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. É como se, mesmo no momento difícil que nós estamos vivendo como sociedade hoje, eu não preciso explicar as tantas inúmeras situações complexas que nós vivemos,
É como se num filme de ficção científica, e muitas vezes parece isso, nós como povo de Deus, estivéssemos caminhando nesse mundo, vivendo, casando, construindo a nossa história, comprando coisas, tendo os nossos filhos, se divertindo, mas ao mesmo tempo, nós conservamos a nossa atenção aos céus. É como se um lado nosso da audição estivesse tão sensível a essa voz de Deus, a ponto de, talvez como únicos, como igreja do Senhor, ouvindo uma voz que para o outro parece assim, para com isso é besteira. Palavra, ensinamentos, isso é ultrapassado, mas nós continuamos perseverando nisso, ouvindo a voz do nosso bom pastor. Ruth estava ouvindo a voz, e ouviu a voz, e glória a Deus porque ela ouviu. Que eu e você possamos ser aqueles que ouçam a voz do Senhor nos momentos da nossa maior tragédia, e não saiamos de uma forma assim abrupta, para tudo quanto é lá, tentando dar um jeito na nossa vida que a gente não consegue. Não vai dar certo. Noemi, segundo ponto, não nega a profundidade da sua dor. Olha que coisa linda que Deus nos revela todos os dias. Deus nos conhece porque Ele nos fez. E Ele sabe o quanto que dói dentro de você a perda, o luto, a frustração, a traição, um sonho não realizado, um sonho postergado, demorou. Não está acontecendo. Senhor, Ele conhece. A palavra do Senhor diz que da sua dor, de forma completamente estilhaçada, com o coração rasgado, ela passa para viver algo profundamente transformador. Quando ela volta para a sua terra e as pessoas a veem, ela diz assim, Deus está de mal comigo, parafraseando. Olha, voltou Noemi, Ruth, ela diz, não, eu sou desafortunada. Ela diz assim, não me chame mais de Noemi, me chame de desafortunada, na expressão, no hebraico literal. Eu sou uma mulher desafortunada porque eu perdi meu marido, eu perdi os meus filhos, uma nora foi embora e agora eu voltei para a minha terra. Quando nós temos uma visão realista de quem nós somos, nós começamos a perceber que nós não precisamos aparentar ou aparecer a quem quer que seja, algo que nós não carregamos em nós. A palavra do Senhor diz, por meio do apóstolo Paulo, que nós temos em vasos de barro o que é excelente. Portanto, nunca existirá em você e em mim algo de excelente que não seja depositado pelo próprio Deus. Então, não vai ter problema nenhum o dia que a gente cansar mesmo e falar, cansei, gente. Estou cansado. Estou desanimado. Quem já não passou por isso? Estou triste. Estou angustiado. Meu coração está assim. Não quero receber aquela notícia, nem vou olhar o WhatsApp, porque talvez se eu receba aquela notícia, isso me deixe nervoso. A gente é tomado por ansiedades pequenas, maiores ou grandiosas, medos, frustrações, é ou não é? Nós vivemos um tempo onde as pessoas muitas vezes querem esconder os seus sentimentos verdadeiros. Noemi não escondeu nenhum deles. Quando ela chega, ela não bota uma capa, uma couraça dizendo, eu sou uma super mulher, perdi meu marido, mas está tranquilo também, não era muito boa coisa também, né? Estou melhor do que antes. Não, ela não diz isso. Também ela não diz assim, uma foi embora, traidora, ficou só essa aqui, a Noemi, a outra foi embora, a Ruth. Agora eu estou aqui, Não, ela diz assim, Deus, era a mesma mulher que tinha ouvido Deus, tá? Já estava voltando, chegou nas portas da cidade, aqui um parênteses, as portas da cidade na Idade Antiga, no Oriente, eram os lugares de negociação, de apresentação. As portas da cidade eram um lugar de encontro de viajantes que saíam e entravam. Então tudo acontecia nas portas da cidade. Os fofoqueiros ficavam ali, os comerciantes ficavam ali, e as pessoas olhavam quem chegava e saía. Isso era da história. Então quando Noemi chega com Ruth, eles olham, olha, Noemi voltou. E ela poderia dizer assim, puxa, estou tudo bem. Não, ela diz, não me chamem mais Noemi. Eu sou desafortunada, a minha vida está no chão. Noemi chega e fala assim, eu estou completamente dilacerada. E o que isso acontece? O que isso representa e mostra para nós? Quando Noemi se prostra e quando ela revela o seu coração, ela está dizendo sobre a minha e a sua mesma perspectiva de vida. Jacó lutou com Deus e ele disse,
enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. Eu não vou sair daqui, eu não largo do Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Davi chorou amargamente quando perdeu seu filho. Chorou, 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 a ponto de dizer assim, agora se reconstrói. Levanta. Levanta. Você está 30 dias, levanta, se reconstrói. Quantas vezes nós somos assim, passamos por isso? Não precisamos esconder os sentimentos. E cuidado, porque nessa geração, principalmente nesses últimos 10, 20 anos, muito do que tem sido falado, vendido, ensinado, muitas vezes dentro de lugares como este, plataformas, é de que você, eu, aqueles que conhecem a Cristo Jesus, eles são tão poderosos em si mesmos, eles têm tanta fortuna, tanta bonança, que eles nunca vão fraquejar, eles nunca vão dar uma tropeçada, eles nunca vão se sentir assim tão desvalidos, tão sem força para caminhar. Mentira! É um engano. É uma palavra que confronta com a verdade do Evangelho. Afinal de contas, o próprio Cristo chorou. Jesus chora. Neemias chorou. Davi chorou. E aí eu poderia ficar falando aqui de tantos outros que falaram assim, eu não aguento mais. Paulo, Elias, tantos outros. Na verdade, eu creio que todos os grandes homens e mulheres de Deus, e grandes quando eu digo, não por eles mesmos, mas por serem usados pelo Espírito Santo, foram pessoas que entenderam a dimensão da sua limitação de força. E quando eles tinham que, de fato, dizer assim, olha, deu, agora eu não aguento mais, eles falaram. E Noemi chega e fala, olha, eu sou desafortunada, as coisas estão acontecendo, mas a promessa de Deus talvez seja uma promessa ilusória para mim. O conselheiro, o bom conselheiro, é aquele que no momento da dor nos direciona para um outro local de destino. João 14 diz que o conselheiro, o Espírito Santo, nos conduzirá a toda a verdade. Então cuidado, preste atenção, cuidado a quem você dá os seus ouvidos. Quem lhe aconselha? Se o conselheiro, segundo a palavra do Senhor em João 14, diz que é aquele que nos conduz a toda a verdade, nós temos que parar, porque no momento da maior dor, da maior angústia, é muito fácil nós sermos levantados por aqueles que não dão bons conselhos, mas apenas insuflam, apenas dizem assim, vamos, você consegue, levante, mas levantar para onde? Levantar com quem? Levantar na base, com qual base? Você já ouviu, nesse tempo a gente tem ouvido muito sobre isso, que as pessoas dizem assim, primeiro, há uma ausência plena da importância de Deus, da visão providencial de Deus, então, portanto, não existe Deus que governa nada. É o homem pelo homem, numa autoafeição, numa autoapreciação dele mesmo. E quando a gente olha para isso, quando a pessoa cai, ela vai procurar dentro dessa visão que foi construída, forças nela mesma, e não existe isso. Não tem nenhuma capacidade, escute bem, nenhuma, de um homem e de uma mulher enfrentar todos os desafios que nós enfrentamos todos os dias, sem que ele esteja estruturado em Cristo Jesus. Não tem como. Agora, uma grande diferença é de quem eu me cerco nesse momento. Uma vez eu ouvi uma grande amiga, uma mulher de Deus piedosa, uma senhora, avó já, ela dizia, certa feita, numa reunião que nós estávamos, numa organização sobre um evento, e um congresso de educação, e ela, a doutora Inês Borges, né, alguns a conhecem, e ela disse assim, no início, no momento, logo antes de falarmos sobre as partes mais específicas do evento, vamos orar, e a gente sempre orou, claro, né, como de praxe, mas ela disse assim, muitas vezes nós, no momento de tomar uma decisão importante da vida, a gente busca pessoas com as quais a gente se relaciona para buscar bons conselhos, e isso é importantíssimo, ótimo. Mas antes de buscar um conselho humano, devemos buscar o conselheiro, o Espírito Santo, e orar de novo, e abrir os ouvidos para tentar de alguma maneira entender o que ele está falando, e nos debruçar na palavra, e ler a palavra, e buscar a Deus, Mas parece que para nós isso, e aí penso com você aí, quanto isso soa até estranho hoje? Bom, parar para ouvir o Espírito Santo, parou para ouvir Deus por meio da sua palavra. Não, é melhor eu pegar 3 conselhos aqui, misturar tudo aqui no liquidificador e pronto, ter o meu plano pronto. Mais fácil.
O mundo vai dizer isso para você. Você está parado por quê? Você já viu, né? O mundo vai te impelir a ser mais veloz. E às vezes a palavra vai dizer assim, para, silencia. O silêncio. Esse silêncio. Te incomoda ou não? O silêncio da alma, do coração, dizendo assim, agora eu vou ouvir o Senhor. Ou quanto de barulho está aí dentro, num turbilhão de coisas, de percepções, emoções, desejos incontidos, e eu não consigo nem parar para ouvir o Espírito Santo. Por isso que a gente diz assim, que a gente mais cresce na dor, porque quando a gente está na dor, na tristeza, a primeira coisa que a gente faz, não quero ver ninguém. Eu já elimino um monte de besteira que eu ia ouvir, é ou não é? Não quero ver ninguém. Vou para um quarto escuro. Não quero ver nada. Ou seja, o meu raio de percepção, de influência, ele é limitado ao meu campo do meu quarto. Geralmente, a minha cama, meu travesseiro. Ou eu vou para o meio do mato, eu quero ficar sozinho, só escutando o barulho das árvores e o vento, os passarinhos do céu, eu quero ficar sozinho. Ou seja, a gente busca um lugar de isolamento para cessar o movimento enlouquecido muitas vezes que a gente está vivendo e não consegue parar para ouvir o Senhor. Essas vozes precisam ser silenciadas no meio do seu coração para que haja um lugar onde nós possamos ouvir a voz do conselheiro, do Espírito Santo. E a verdade do Senhor ser revelada ao nosso coração. Noemi vive isso. Ela passa por esse momento. Até que algo poderoso acontece. E esse é outro ponto. Noemi é atingida pela graça de Deus. Todos nós somos atingidos pela graça de Deus. É ou não é? Amém? Hoje nós somos atingidos pela graça de Deus. Porque você acordou. Você despertou. Aleluia. É ou não é? Depende, não sei se você agradeceu ou se você tem o costume de agradecer. E talvez não vai ser o seu tempo devocional, aquele maior, mas agradecer, abrir o olho. Antes de pedir qualquer coisa, antes de reclamar de qualquer coisa, se está chovendo, se está sol, se não tem guarda-chuva, se eu vou ter que ir para aquela empresa, meu Deus, trabalhar, aquela prova, aquele irmão, meu Deus. Antes de liberar uma palavra de murmuração, agradeça, você abriu os olhos, você foi atingido pela graça de Deus. A história conta que Noemi, quando volta e diz para Ruth, vai lá catar e vai pegar alguma coisa para a gente comer, e quando ela vai, ela encontra Boaz. A história conta, fala sobre isso, que seria um resgatador da sua família. Ela é atingida pela graça de uma maneira tão linda, mas tão linda, e tem uma expressão na palavra de Deus, no capítulo 2, que diz assim, 2:2, vá minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Agora escute, presta atenção, na minha versão diz assim, no 2:2, casualmente entrou justo na parte da plantação quem pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Meu Deus, casualmente. Eu fico assim, dá vontade de rir. Casualmente, Deus fez assim, atingido pela graça. Casualmente, você que estava assim, atormentado por alguma circunstância, naquele momento onde o seu coração parecia que ia dilacerar, você encontra aquele amigo que casualmente desceu do ônibus e veio ao seu encontro e disse assim para você, como você está? Nossa, que causalidade. Casualmente você está passando por um problema financeiro, uma dificuldade, e você olha e fala, meu Deus, como que eu vou pagar aquela conta, Senhor, tu sabes que eu não quero ficar devendo, mas aquela pessoa não me pagou isso, aquilo, e casualmente aparece na sua conta, ou bate no teu celular, no teu WhatsApp, se você é um prestador de serviço, um serviço que você fala assim, meu Deus, aquela pessoa está me enrolando há 3 anos para fazer aquele muro, e casualmente naquela manhã, que você precisa pagar um recurso, uma conta até meio-dia, a pessoa diz assim, olha, eu queria contratar o seu serviço, eu tenho pressa, eu estou já adiantando para você, casualmente, um recursinho. E a gente, se não tem os ouvidos abertos, vai colocar tudo isso num pacote de aleatoriedade, ou seja, tudo é aleatório.
Ah, não foi Deus, não. Isso aí é porque casualmente Ruth estava justamente no lugar ali, e daqui a pouco vem o Boaz e olha só que coincidência. Quando nós somos atingidos pela graça de Deus, não existe o casualmente, existe a ação providencial de Deus, a história providencial do Deus que criou todas as coisas e que pelo pecado do homem lança uma semente que é o próprio Cristo, e ele vem reconciliando todas as coisas em Cristo Jesus até o ápice da redenção e até a consumação de todas as coisas. Nós estamos vivendo nesse estado entre aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda não aconteceu, que é a volta de Cristo. E nessa perspectiva de existência, nós vamos enfrentar diversas maneiras de entender que não foram apenas os que explodiram. O mundo agora conspirou. A energia quântica é a lei da atração. Não é nada disso. É a verdade da palavra de que quando nós somos atingidos pela graça de Deus, a nossa realidade se transforma por completo. Então esteja aberto para que, casualmente, nesse domingo, algumas coisas aconteçam na sua vida ou pela sua vida para abençoar outras pessoas. E cuidado para que o casualmente não seja aqui apenas uma ação de uma via única, aonde nós estejamos dizendo para o Senhor, pode abençoar, pode dar, pode dar, pode dar. Às vezes ele vai dizer, não, você é o elemento da minha ação na vida do outro. Então eu vou te usar. Você não vai ser o depositário da bênção agora, beleza, querido? Agora você vai ser o instrumento para abençoar a vida daquele irmão. Percebe a diferença? Boaz aqui não recebeu nada, em princípio. Ele foi um instrumento de Deus para abençoar Ruth, por tabela Noemi, e por tabela tantas coisas que a própria genealogia de Jesus está ligada a essa família. Quando você é atingido pela graça, você entende que nós continuamos dependendo do favor de Deus, e esse favor, a graça imerecida, nos transforma em homens e mulheres completamente dependentes. Isso vai confrontar de novo uma realidade hoje única, que diz que os homens podem sim, Senhor, viver sem Deus, sem Cristo, sem Jesus, sem religião, sem conexão com a igreja, sem conexão uns com os outros, e cada um pode ser um super-humano, um super-homem, conhecedor de si mesmo, pleno, cheio de ferramentas, de construções científicas, e que ele pode ver a sua vida assim, principalmente os jovens que estão aqui. Preste muita atenção para que você não seja moldado, para que você não seja o alvo dessa mudança de mente, de mentalidade que hoje opera. Em todos os sentidos, você sabe o que eu estou falando. Cuidado para que você na faculdade, onde você está, e você tem que estar lá, aprendendo, sendo instruído e influenciando, você não viva o reverso, sendo atingido na sua mente a ponto de não acreditar mais que existem casualidades em Cristo Jesus, onde Ele olha para nós assim, eu vou abençoar você, eu vou derramar sobre a sua vida. E é óbvio que a gente ficaria a manhã inteira aqui pensando os textos da palavra, quando a gente percebe que, nossa, parecia que aquilo ali não ia acontecer, mas houve um soprar de Deus, houve um soprar da graça. Nós somos atingidos pela graça de Deus e essa graça nos inunda de alegria. João 14, 23 diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Noemi obedeceu, ouviu a voz de Deus, abriu seus olhos, voltou, trouxe consigo Ruth, ambas foram abençoadas por Boaz. E não era Boaz ali, era Deus mudando e reconstruindo uma história. Queridos irmãos, muitas casas hoje vivem uma situação absoluta de desgraça, de descrédito emocional. Eles não conseguem dizer eu te amo, eu amo você. Não existe afeto, não existe abraço, não existe compartilhar do pão, não existe absolutamente nada. Por quê? Porque as famílias que constroem o mundo são famílias que estão abertas para o milagre de Deus. Noemi foi abençoada, a sua história foi transformada. E esse é um sinal evidente da história providencial de Deus sendo construída. E cuidado para que você não se sinta pequeno, tão pequeno, a ponto de não achar que Deus pode usar a sua vida para mudar grandes dimensões nesse plano, aqui na nossa jornada. Às vezes a gente olha e fala assim, e esse é o evangelho maltrapilho, que a gente diz, mas eu sou tão ruim, tão uma coisinha assim que Deus nem vai me usar. Vai sim, Ele quer usar você, quer usar a minha vida, para cumprir o propósito dEle. Quando somos atingidos pela graça de Deus, tudo se transforma, em nome de Jesus.
E o último ponto, Noemi é 7 vezes mais amada. Lembra do verso que nós lemos? Vamos ler de novo, 4. 14 diz assim: as mulheres disseram a Noemi, no final de tudo, preste atenção, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja lembrado em Israel. O menino dará a você nova vida e sustentará na velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Quando Boaz se casa com Ruth e a toma como esposa e é o resgatador, essa era uma figura da época de Israel, do antigo Israel, não é só uma mudança geográfica. Agora Ruth morava mais numa casa, passa a morar com Boaz. Não era só isso. Existia o plano de Deus sendo assim, tecido. Assim como Deus está fazendo com a mim e com a sua vida, nessa manhã aqui, um pouquinho mais. Assim, você não veio por acaso aqui, eu não estou aqui por acaso. Você não mora naquela família por acaso, você não pertence àquele grupo de pessoas, você não mora em Criciúma por acaso, não existe isso. E no final, o Deus que reconstrói a história, daquela mulher que chegou um dia nas portas da cidade com um semblante abatido e que dizia acerca de si mesma, eu sou uma mulher desafortunada, agora não. Agora é um motivo de louvor às mulheres, aquelas que talvez a viram chegando assim, com a sua norinha do lado do braço, assim, ó. Agora diz assim, louvado seja Deus, olha a mudança, que te não deixou sem um resgatador. Louvado seja Deus que não nos deixou ser um resgatador, que é Cristo. Sem Jesus a gente não teria nenhuma perspectiva de levantar daqui, dessa cadeira hoje, e enfrentar os desafios que estão à nossa frente. Louvado seja Deus que não nos deixou sem um Redentor, que é Jesus. Louvado seja Deus que não nos deixou sem uma esperança viva e poderosa, que é a volta do próprio Cristo em glória. E os 7 vezes aqui, você sabe disso, a plenitude dos 7 diz que mesmo aquela mulher que perdeu os seus filhos, e pense, você mãe, por favor me ajude. Você perde seus 2 filhos, perde o marido, perde a esperança de ver uma descendência. Mas ela vê no filho da sua nora, Ruth, a descendência. E ela diz assim, Deus te deu um filho, é como se fosse um filho para ela. Deus te deu um filho e vai suscitar uma descendência. Ei, e dessa descendência, está ali no finalzinho do 4, Deus suscita dentro de um soprar dele, o próprio Cristo, porque da descendência de Boaz e de Ruth vem Davi, o rei, e da descendência de Davi, o próprio Cristo. Percebe? Às vezes a nossa vida está assim, altos e baixos, e a gente pensa, meu Deus, parece que está tão complexo, está tão bagunçado tudo, o mundo está tão perturbado. Calma, realinhe, reestruture a sua própria vida em Cristo, na verdade da palavra. Ouça a voz do Espírito Santo, não maqueie os seus sentimentos e emoções, não. Ouça os bons conselheiros ao seu lado. Crê que você pode ser atingido pela graça de Deus, e você é. Mesmo no momento da dor, Ele está ao seu lado, e Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Eu fico pensando que, quando a gente chegar na nossa velhice, e vai chegar em estágios diferentes, alguns parecidos, né, pela idade, nós deveríamos marcar um dia, assim, longe do barulho, no meio do mato, ou num lugar bonito, sentar, tomar um chá, um café, um suco, e olhar e pensar assim, nossa, a gente se conhece há tanto tempo, né? É verdade. A gente até tem dificuldade para se levantar um pouquinho, porque a gente já está meio arqueado assim, os cabelinhos brancos. Mas a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, você se lembra lá de 20, 30, 40 anos atrás, quando você foi atingido por isso, por aquilo? Lembra daquela coisa que parecia que era o fim da tua vida, da minha vida? Pois é, passou, né? 7 vezes mais. Olha os nossos filhos, netos. Ei, os meninos correndo, as crianças.
Deus permaneceu construindo a história nos momentos mais difíceis. 7 vezes mais. 7 vezes mais. E esse, lançado aqui, tem uma história que fala muito sobre isso. William Bradford foi um dos tantos que saíram da Inglaterra em 1620, em setembro de 1620, fugindo do domínio do rei da Inglaterra para ir para os Estados Unidos. 1620. Eles embarcam num navio chamado Mayflower, com muitas famílias, 78 ou 88 pessoas, e eles vão numa grande aventura para os Estados Unidos, num grande inverno. Durante 3 meses, eles enfrentam ondas, doenças, todas as dificuldades inerentes àqueles que viveram há 400 anos atrás. Quando eles chegam em Plymouth, na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos, no dezembro, no inverno rigorosíssimo, com geleiras, eles aportam o navio, e eles, os homens, um deles, William Bradford, comandante da expedição, desce para ter o primeiro contato com os indígenas americanos. Quando ele desce, a sua esposa, Dorothy May, uma moça, na época com 18 anos, fica lá, no convés do navio com outros. Alguns, inclusive, já tinham sido enterrados, como eles diziam, lançados ao mar, porque eles morreram no navio, pegaram doenças, e com uma questão sanitária, eles faziam um culto fúnebre e lançavam as pessoas ao mar. Filhos, filhas, bebês. E essa era a circunstância. Quando ele chega, ele desce comandando uma expedição, pega um barquinho, rema no meio das geleiras e vai até a costa para falar com os indígenas americanos. Dorothy May, a esposa, fica no convés do navio. Por uma situação desafortunada da história, a biografia dele conta que ela tropeça, tem algum mal súbito e ela cai do alto do navio na geleira e ela morre congelada ali. Depois de 4 meses, enfrentando todos os desafios, seria um motivo para dizer assim, ele voltando, depois de fazer um contato com os indígenas, dizendo, fechou lá, está tudo ok, vamos desembarcar todo mundo, e ele vai, esperando ver a sua amada esposa, jovem, ele vem com a força, Dorothy, Dorothy! E ele vê de longe alguns olhares entristecidos, e quem conta para ele? Que a sua amada esposa não pegou uma doença, não foi atingida por uma flecha, ela tropeçou, caiu e morreu no meio da geleira. Contam para ele. Imagina o coração dilacerado desse homem. Talvez fosse motivo para dizer assim, o Senhor, o Deus, que disse que iria nos abençoar numa nova terra, não, o senhor brincou comigo, 4 meses depois o senhor tira de mim a minha esposa, não quero mais nada, vamos me jogar daqui. Ele não faz isso, ele desce, enterra a sua mulher, continua a história, 3 anos depois ele se casa com uma das mulheres que veio também na embarcação, tem 3 filhos com ela, durante 30 anos ele é governador dessa colônia, a primeira colônia americana lá nos Estados Unidos, e ele passa a ser o primeiro governador, ele morre, você pode ver a idade dele, com 67 anos, até velho para aquela época, mas ele marca uma história, os seus filhos, a linhagem dos Bradford, marca uma história de gente comprometida com a visão do Evangelho e com a história providencial de Deus. Dorothy May, a esposa, ficou na história marcada como a esposa de William Bradford. Mas ele se reconstruiu, e a casa dele lançou um legado sobre a história. Essa é uma de tantas histórias. Uma das histórias talvez sejam as nossas, que você se reconstrói pela ação e pela graça de Deus todos os dias. E é por isso que Deus está dizendo para você e para mim, nessa geração, que ainda que a gente passe pelo drama maior como ele passou, e muitas vezes você já passou, e você foi reconstruído, que você permaneça firme, com os ouvidos abertos, alinhado aos céus, pronto para ouvir a voz do bom conselheiro.
Ele vai reconstruir, amém? 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes. A plenitude da vontade dele, não a minha, não a sua, mas da dele. Eu quero convidar você a ficar de pé para orar junto comigo nesse momento. Queria que você não conversasse apenas, mas que você pensasse por alguns segundinhos naquilo que o próprio Espírito de Deus traz a você nessa manhã como uma orientação, uma exortação, e que você pensasse acerca da sua própria vida. O quanto você tem ouvido, de fato, a voz dele. O quanto você tem sinalizado de que mesmo no momento da dor mais profunda, você está atento para ouvi-lo. O quanto que tem saído dos seus lábios palavras de gratidão, palavras de engrandecimento a Deus, palavras de louvor a Ele, palavras de exaltação ao nome dEle, como aquelas mulheres que disseram acerca de Noemi: louvado seja Deus que não deixou de mandar um resgatador. Será que você tem proclamado isso e dito: Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu mandaste um resgatador que é Cristo Jesus na minha vida, me salvando da angústia, do lamaçal de pecado, das dores? Fale com o Senhor, arrependa-se dos maus caminhos, diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti, mas eu quero Te agradecer e Te louvar, porque mesmo que as situações sejam tão terríveis, me confrontem, me abatam, me deixem entristecido, eu posso crer que o bom conselheiro, o Deus da esperança, me leva a viver uma nova vida, e eu sei que Ele me conduzirá, e Ele me restituirá, não com recompensas terrenas, mas Ele guardará o meu coração, porque a palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, porque a minha paz, diz o Senhor, eu deixo para vocês. Queridos irmãos, oremos ao Senhor, peçamos a Ele que nos reconstrua como casas que transformam o mundo, lugares sustentados na rocha que é Cristo. Ó Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos nessa manhã, nós te agradecemos nessa manhã. Nós mudamos a nossa linguagem, mudamos o cântico, mudamos, ó Deus querido, o que sai dos nossos lábios, e entoamos um hino de louvor e gratidão aos céus nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você, ao sair daqui, pense nisso. Como eu posso fazer dessa semana uma semana de gratidão, ouvindo o Senhor, aberto à ação do milagre de Deus na minha vida e se conectando com a sua igreja. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Não vá embora antes de cumprimentar as pessoas. Se você é novo aqui, queremos te conhecer um pouco mais. Abrace as pessoas que você não conhece, se apresente, e domingo que vem estaremos aqui mais uma vez às 10 horas para te receber. Um grande beijo, Deus te abençoe. Tenha um domingo extraordinário.